Rokun é um filme do gênero terror, mas será que é mesmo? Fala galera, Suavitude, eu sou o G, bem-vindos ao canal. E bom, hoje eu falarei sobre Rokun, o Pesadelo da Bruxa, novo filme que chegou nos cinemas aí recentemente. Eu assisti hoje, então farei aqui a minha breve análise. Se inscreve aí se não for inscrito ainda, tô com a meta de chegar a 1000 inscritos até o meio do ano, então por favor, me fortalece, deixa o like para me ajudar, comenta aí o que vocês acharam e bora lá. Why didn't they? A história rola em torno de um escritor romancista chamado Omi Bowman, que ele é bem fechadão, introspectivo, que decide fazer uma viagem improvisada para a Irlanda e acaba se hospedando aí numa pousada onde supostamente tem uma suíte amaldiçoada por uma bruxa. Então ele acaba se deparando com certos acontecimentos e conflitos internos. Essa é a sinopse, não dá para falar muito mais do que isso, porque senão a gente acaba aí dando alguns spoilers. Então spoilers terá nesse vídeo, mas só no final, eu aviso vocês. O filme se encaixa mais no gênero terror por conta dos jumpscares exagerados e também por conta da presença da tal bruxa. Eu diria que o filme está muito mais para um suspense com pitada de drama do que um terror propriamente dito. O Adam Scott, né, que é o ator que fez o protagonista aí, ele também fez a série Ruptura, que eu curto bastante, ele combinou muito bem com o papel. Então ele acaba entregando aí uma atuação boa, mas os demais eu já não gostei muito não. Eu achei que ficou meio canastrões ali demais. Talvez por culpa dos personagens meio esquisitos, que ao meu ver é um ponto negativo aqui. Confesso que eu achei todos eles bem ruins, falando de um modo geral. O enredo talvez agrade muita gente, mas o roteiro, somado à direção, na minha opinião, são os maiores problemas desse filme. A história vai além da assombração da bruxa, é verdade, mas também nada muito complexo ou profundo. Ele aborda temas interessantes sim, problemas muito mais reais e humanos, só que de uma forma muito mal desenvolvida e com uma condução meio bagunçada, onde a metáfora presente no filme poderia ter sido muito mais rica. Na minha visão, eu sempre bato na tecla de que a mensagem do filme não pode ser maior do que o todo, e é algo que acontece aqui. Eu fui ao cinema na expectativa de assistir um filme de terror sinistro, era isso que eu esperava. Mas se ele tivesse me entregado isso, mais a mensagem, aí beleza. Só que não foi o caso. Rokun, o Pesadelo da Bruxa, poderia ter sido bem mais. Jumpscares toda hora, coisa que eu não gosto. E assim, tem que ser muito bem aplicado para me gerar ali algum susto, algum medo. O que geralmente não acontece, tá? Além de ter sido muitos deles toscos, boa parte deles, como eu falei, não assustaram, né? O filme é cheio de personagens bem fracos e mal trabalhados, repleto de coincidências, né? Clichês do gênero. Eu achei ele meio previsível também, né? Algumas coisas o filme entrega ali um pouco depois da metade, você já consegue pescar o que está rolando. E situações forçadas, né? Por exemplo, o Jerry, né, que é um personagem que vive na floresta, né, ele é todo misterioso, mas o cara tem acesso total à pousada, o cara consegue as chaves, sabe? E aí quando a polícia vai atrás dele, falam que procuraram em tudo que é canto, mas naquela região parece que só tem a pousada e a floresta, e não conseguiram achar o cara, sabe? Essas coisas assim. O velho Cobb, né, que é o dono da pousada, do hotel lá, ele simplesmente não aparece mais no filme, ele só tá ali no comecinho e depois dane-se, não dá mais as caras, achei bem estranho isso. Resumindo, na verdade, o Rokun, ele trata-se de um filme sobre culpa, né, de sombras do passado e aquela famosa virada de chave ali na sua vida. Todo esse conjunto pode te agradar, mas não me pegou, então eu vou dar aí uma nota 5 de 10. I think there's someone down here. Bom, a partir de agora eu vou falar sobre o final, né, dar aí a minha explicação, né, o meu ponto de vista e talvez fazer mais algumas análises com spoilers, então esteja avisado. É curioso que Rokun é uma palavra no inglês, né, uma gíria, que significa algo que parece ser real, mas de fato não é. Foi uma sacada metalinguística aí, interessante, né, legal. Mas o filme ele tem muito mais coisas reais, né, dentro daquele contexto, daquele universo,
do que coisas mais fantasiosas, né, balelas ou não reais. O Bowman, a gente percebe logo de cara que ele é um cara deprê, né? A gente não sabe o que rolou exatamente com ele, mas é um cara bem negativo, que não tem esperança, e é algo que ele acaba abordando nas próprias obras literárias dele, né? As histórias, ele até comenta no filme que ele tem um final triste ali, mas os filmes que saem sobre os livros dele, né, que nem acontece aí com Stephen King, acabam tendo finais mais esperançosos, felizes, né? Ele carrega uma culpa gigantesca, né? Ele acabou matando a mãe dele quando ele tinha 10 anos, através de uma arma de fogo, né, que disparou, acertou o rosto dela, e então ele ficou com essa culpa aí o resto da vida, mais ainda porque o pai dele, depois dessa situação toda, acabou se tornando alcoólatra, né? E, segundo ele, virando um monstro de pessoa, e também se acabou na bebida, morreu. Então, tudo isso acabou sendo culpa, né, do Bowman, e ele carrega isso até agora, até hoje. Sobre a bruxa, eu acredito que sim, ela é real. Só que ela também tem uma mensagem metafórica representando a culpa do Bowman. Além de fazer um paralelo com a própria morte, né, que a gente até consegue evitar às vezes, mas nunca impedir que ela chegue. É curioso que o monstro, na verdade, acaba sendo mais o mal, né? Não o mal de maldade, mas o mal, nome do personagem que é o gerente, né? Que ele acaba deixando a Fiona morrer por conta de que ela estava grávida dele, mas ele é casado e ele não queria ficar mal com a esposa, com a família dele, com o próprio sogro, que é o dono da pousada, enfim. Então ele acabou fazendo essa loucura aí, mas é um cara mal, né, cara? Perturbadaço, com perdão do trocadilho aí. A cena que o Bowman, ele visualiza a mãe dele, abraça ela, né, pede desculpas, é o momento chave, né, onde ele realmente se perdoa, né? Então ele pede desculpas para ela e acaba encerrando essa história, né, da vida dele ali. Então é o momento de início da redenção. É possível perceber também que a própria bruxa acaba ignorando ele, né, e ela vai diretamente no mal. Então, ou seja, ela faz parte dessa representação da culpa, a culpa deixando ele seguir em frente, né? E o que comprova mais essa redenção, né, essa virada de chave do Bowman, é quando ele está no finalzinho lá no hospital, ele acaba sendo gentil com o mensageiro, coisa que ele não era, nunca foi, ele foi totalmente escroto com o cara, inclusive. Ele recusa a bebida alcoólica, que era algo bem presente na vida dele, ele bebia com frequência, enchia a cara, né, foi o que matou o pai dele também. E ele acabou também alterando o final do livro dele, né, colocando um final feliz, um final esperançoso, bem mais positivo, completamente diferente do que ele havia escrito. Inclusive eu achei essa parte, esse início contando ali o final da história dele, depois o final da história no final do filme, a melhor parte, cara. Eu achei muito da hora, é impactante aquele começo, assim como é emocionante o final também, né? Então eu achei muito da hora. E eu acho que o que comprova a existência, né, real ali da bruxa são as marcas que o Bowman carrega, né? Ele mostra ali os pulsos e tal, né? As ossadas encontradas, né? Porque foram encontradas só da Fiona e do Jerry, né? Do mal que foi levado pela bruxa, não, né? E provavelmente não irão encontrar, né? Porque ela pega ele e leva para outras pessoas que acabaram morrendo ali, enfim. Então eu acho que isso dá a entender que ela realmente existe ali, mas que talvez seja o menor dos problemas. E também a gente sempre faz associação de que o uso de cogumelos, né, gera alucinações e tal, mas dentro do contexto do filme, até volta essa cena e mostra no finalzinho o Jerry falando para ele que eu tomei os cogumelos, mas eu passei a ver, né, eu vi a minha mulher, eu vi a Fiona, porque eu abri minha mente, né? É como se ele tivesse aberto uma porta ali para conseguir ter certas conexões, né? E eu acho que é isso que acontece com o Bowman, né? Porque depois a gente descobre também que o mensageiro havia batizado, né, o whisky dele com cogumelos, né? Que eram os cogumelos do Jerry. Então tudo isso fez ele ter mais conexão. Gera um pouquinho de dúvida, tipo, será que não estava chapadão e tal? Mas eu acho que não. Eu acho que realmente abriu a mente para que ele pudesse enxergar outras coisas. O Jerry era um cara que representava mais a esperança para ele, né?
Então eu acho que é mais por esse caminho que o filme vai. E por que que eu acho que a metáfora no filme ela é muito fraca, né? É porque eu acho que ficou muita coisa ali que poderia ter sido utilizada como metáfora também. Porque eu acho que o mal não faz parte disso, acho que a Fiona não faz parte exatamente disso, sabe? Eu acho que fica muito focado na bruxa e talvez se você quiser forçar um pouquinho no Jerry, né? Que também abre os caminhos para ele poder iniciar esse processo de cura, de recuperação. Então, eu achei que poderia ter sido mais. E eu não gosto também da maneira que o filme é conduzido, né? Como eu disse antes, mas sem spoiler, porque eu acho que ele fica dando a entender que vai ser um negócio mais sobrenatural, vai ser um negócio de bruxa, bababá, e jumpscare, não sei o quê. Aí, de repente, a bruxa vai ficando de lado, e de lado, e de lado. E aí começa a ficar focado mais num vilão barato, que eu achei o mal, cara, bem tosco, assim, sabe? E vai indo por esse caminho, aí depois volta que, pô, agora não, é mais profundo, tem uma redenção ali, é culpa, pô, Bowman, não sei o quê. Sabe? Eu achei meio perdido, assim. Então, esse é o ponto mais negativo do filme, mas, que nem eu falei pra vocês, eu acho que tem coisas muito boas, positivas e interessantes, só que foi aí mal explorado. E é isso. Comenta aí o que vocês acharam, deixa o like pra me ajudar e até o próximo vídeo. Valeu!